Começa agora na Onda Digital o programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. Boa tarde. Estamos abrindo e começando o Meio-Dia com Jefferson Coronel aqui na Rede Onda Digital, direto de Sergipe. Aliás, a cidade aqui, nós nesse momento nem estamos em Aracaju. Como é o nome da cidade aqui? Aqui é Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros, é uma cidade aqui da região metropolitana, da Grande Aracaju, onde está a planta da Eneva. Nós estamos desde ontem aqui em Sergipe acompanhando uma comitiva do IPAAN, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que veio até aqui Barra dos Coqueiros, em Sergipe, para fazer um trabalho de avaliação e de observação da planta da usina termoelétrica a gás de Sergipe, da Eneva, que é a que tem aqui a maior da América Latina, a gás. E para se ter uma ideia, daqui a pouco eu vou fazer uma passagem, vou mostrar um vídeo que eu fiz lá na planta. Nós estamos com chuva lá fora e por todos os motivos, até de segurança, não é recomendável a gente ficar andando lá no meio da planta com essa chuva toda. E estamos fazendo aqui numa sala de reuniões onde foi feita uma apresentação pela diretoria da Eneva para a comitiva do IPAAN que está visitando aqui. Então nós vamos conversar agora com o Felipe Rosa. Ele também está na entrevista que a gente fez numa reunião hoje pela manhã, que vocês já vão ver. Mas nós vamos conversar com ele porque ele é o gerente ou diretor de meio ambiente da Eneva. Então tem uma proximidade muito grande com as questões ambientais, os cuidados ambientais, a legislação ambiental. E esse modelo que tem dessa planta termoelétrica a gás aqui em Barra dos Coqueiros, da Eneva, é o que deve ser transportado, não esse aqui, mas algo que deve ser levado, o modelo, para o projeto que eles estão implantando em Silves. A Eneva anunciou para os próximos 5 anos em torno de 5 bilhões e 800 reais de investimentos no Amazonas. A Eneva, por exemplo, hoje já abastece 70% da energia de Roraima com gás, né, o que é uma grande vantagem. Então nós vamos conversar com o Felipe Rosa, que eu repito, é o gerente de meio ambiente da Eneva, para saber dele qual foi a sensação desse primeiro contato aí, Felipe, com a equipe do IPAAN. Eu falei isso na entrevista que a gente fez e as pessoas vão ver daqui a pouco também com você. A legislação ambiental, quando se fala em região amazônica, ela é bastante rigorosa, né? Por uns é vista como um entrave, né, a grandes projetos da Eneva. A gente tem um exemplo muito clássico no Amazonas, que é o projeto da Potássio em Altazes, que se arrasta lá desde 2009, gastando milhões e milhões já, e eles não conseguem licenciar aquilo, embora tenham um projeto muito interessante para a região. Por inúmeros fatores é um projeto positivo, mas está lá a legislação barrando isso. E lá você tem influência das ONGs, você tem uma influência da mídia, de uma série de fatores. O que eu pergunto ao Felipe Rosa? A Eneva, obviamente, tem consciência disso e se sente preparada para lidar com esse questionamento junto ao IPAAN, que é um órgão de licenciamento ambiental do Estado? Não, totalmente, Jefferson. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar falando com você, da gente estar aqui conversando, falando um pouco mais sobre o empreendimento, que a gente tem certeza que é uma grande oportunidade de mudança, não só para o estado do Amazonas, mas também como para o nosso país. Mas sim, a gente está extremamente confortável. Isso é uma segurança que a gente já tem desde que a gente começou a trabalhar ali na região de Silves e Itapiranga. A empresa, ela obviamente sabe onde está tentando entrar, né? A gente em 2019 entrou com o primeiro projeto dali e a gente só vem crescendo cada vez mais. Acho que conhecer a região é fundamental para a gente ter essa segurança. E essa segurança ela vem justamente da viabilidade técnica, econômica, ambiental e social que a gente consegue para os nossos empreendimentos. Essa é uma certeza que a gente tem e que a gente vem demonstrando cada vez mais com os nossos estudos ambientais, com todas as avaliações de projeto que a gente sempre está fazendo. Obviamente, antes de entrar em qualquer lugar, uma série de análises é feita, né? Então, isso parte muito da etapa de planejamento, que a gente mais investe tempo, obviamente, antes de participar de um eventual leilão, como a gente participou e foi vitorioso no ano passado, em 2021. Enfim, a empresa ela vem buscando cada vez mais esse conceito de sustentabilidade, que passa justamente por esse tripé,
né, o viés econômico, o ambiental e o social. Então a segurança vem muito daí, a gente já conhece o IPAAN, a legislação ambiental para a gente, quanto mais rigorosa é melhor, obviamente, mais segurança dá técnica ao projeto e a gente está extremamente pronto para atender. Alguma semelhança entre os rigores da lei e os cuidados ambientais, entre o que se passou aqui para vocês implantarem esse projeto aqui à beira-mar, aqui tendo um navio permanentemente ancorado, que é o navio que recebe o gás que vem do Catar, e depois é que passa esse gás para cá, aqui para a usina, e ele é distribuído. Alguma semelhança entre o projeto, os cuidados, o planejamento com o que vai acontecer, ou o que já está acontecendo lá em Silves e Itapiranga? Não, totalmente, né? A ideia, inclusive, da gente convidar a equipe do IPAAN do Amazonas para vir aqui conhecer é justamente essa. A grande diferença daqui de Sergipe para lá é que a gente não tem essa parte offshore, que aqui a gente tem um navio que recebe o gás do Catar e que, obviamente, isso não vai acontecer lá em Silves nem em Itapiranga, né? Lá a gente vai trazer o gás da subsuperfície dos nossos poços, que hoje são poços exploratórios, mas a ideia é que com a entrada do Complexo Azulão em si, que a gente consiga chamá-los de poços produtores. Então o Complexo Azulão ele passa justamente por isso. Interligar os clusters, que é onde ficam os poços produtores de gás, a uma usina termoelétrica. Obviamente essa interligação vai ser por meio de um gasoduto e a gente vai ter a usina gerando energia para o nosso país conectada na subestação de Silves. A grande diferença é essa, né, obviamente, da questão offshore, mas as similaridades são muitas. E quando a gente pensa na parte ambiental, as principais contribuições que a gente tem que estar sempre analisando tecnicamente, econômica, ambientalmente, socialmente, elas passam por duas principais questões. Pensando na parte ambiental e algumas questões também que são, para mim, as principais, que são as sociais. Primeiro, falando das ambientais. A grande contribuição quando a gente queima gás, obviamente, preocupação com a bacia aérea. O quanto que eu estou jogando de emissão de carbono, obviamente, para a atmosfera. Então, isso passa muito do monitoramento e do uso da nossa tecnologia. Assim como aqui na planta de Sergipe, a gente vai usar uma tecnologia moderna, são turbinas geradoras de altíssima modernidade e que são de emissões baixas também. Então, quanto mais a gente evolui na linha do tempo, melhor. Certamente a nossa planta do Azulão vai ser, inclusive, melhor do que a daqui de Sergipe, que já é uma das... evolução tecnológica já tem. Com certeza, já deixa ela muito mais eficiente. Essa planta aqui começou a ser instalada em 2015 aqui de Sergipe. Exato. Ela entrou em operação em 2020, 2021, e então é uma planta muito nova. Mas certamente a nossa usina de Silves e Itapiranga, lá no Complexo Azulão, vai ser ainda melhor. Uma outra preocupação também é quanto à questão de recursos hídricos, mas obviamente a gente está inserido na região, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, né, que é justamente ali, um dos rios principais é o Rio Urubu, e que tem uma capacidade de abastecimento de água também muito grande. Os estudos ambientais já provaram isso, então a gente também está muito seguro disso. Falando da parte social... Deixa eu te perguntar uma Claro. coisa, a questão da água para vocês lá facilita um pouco. Aqui você tem que dessalinizar a água que vocês aproveitam para fazer o resfriamento de todo o processo. Um dos motivos de tornar o projeto de Azulão ainda mais competitivo. Aqui, para a gente usar água, a gente pega o água do mar, dessaliniza, passa pelo processo também de mineralização para a gente poder usar em alguns processos aqui na caldeira. Desmineraliza também essa água. Desmineraliza a água que vai para a caldeira do ciclo combinado. A gente já está entrando um pouco mais na parte técnica, mas obviamente também é importante. Então, essa etapa da desmineralização também vai acontecer lá no Azulão. Obviamente, a dessalinização não, porque aqui a gente está usando água do mar, lá a gente vai usar água superficial, água doce. Né? Então, essa água é usada para refrigerar todo o mecanismo. Todo o mecanismo, exatamente. E essa água, ela volta, e isso vai acontecer, deve acontecer aqui lá. Como é que ela volta para o mar e como é que ela vai voltar para o rio? Para onde vai essa água que vocês estão usando? Sim, essa água ela vaporiza, né? A grande parte dela vaporiza, ela volta para a atmosfera, e a outra parte, que é uma água que não tem contato com possibilidade de poluição, por exemplo. Não tem produtos químicos interferindo. Ela volta para o mar. A grande preocupação com uma água de troca térmica seria a temperatura. Mas, obviamente, a gente consegue também reduzir essa temperatura e lançar dentro do padrão legal, dentro da resolução CONAMA, e a gente devolve ela no padrão que precisa ser devolvido para o corpo receptor. Aqui, no caso, é o mar, lá vai ser provavelmente um rio, né? Agora retoma aquela questão social que você ia falar, o aspecto social. O aspecto social é uma das preocupações que a gente mais tem, porque a gente sabe que vai trazer um movimento muito grande para a economia local.
E não estou falando só, obviamente, da parte da produção, da fase da operação propriamente dita, mas toda a fase da instalação também, principalmente pela contratação de mão de obra, enfim, por tudo que a gente vai causar durante os anos de implantação, é uma preocupação muito grande nossa. Então, o desenvolvimento da própria infraestrutura é uma preocupação que a Eneva tem e vai monitorar, justamente com o governo, né, enfim, tanto federal, estadual quanto municipal, mas tudo que tiver ao nosso alcance também a gente vai, obviamente, tentar proporcionar. Agora, a grande questão social para a gente são os nossos projetos sociais, que a gente sempre bota com carinho em todos os nossos projetos aqui, é uma forma da gente atuar e garantir aquele legado positivo que a gente tanto busca. Esse, de novo, é o conceito da sustentabilidade perfeita, onde a gente consegue deixar um legado para as futuras gerações. Quer dizer, não é um projeto que começa, se esgota e depois fica lá, a gente diz o buraco, não estou falando do buraco físico, né, mas o buraco ambiental, social. Exato. Existe uma preocupação dentro do projeto de deixar um legado que possa até servir de fator econômico para as pessoas depois, a cidade viver um outro patamar, é isso? Esse é o grande diferencial, inclusive, dos nossos projetos, né? A gente tenta sempre deixar esse legado e a gente usa os projetos sociais para potencializar isso. Esse é um dos impactos que a gente chama de positivos de um empreendimento desse porte. Então a gente está planejando 12 programas socioambientais para justamente potencializar isso. Então, um programa de comunicação com a sociedade, o próprio programa de educação ambiental com os trabalhadores, você pensa ali, você vai ter uma grande quantidade de pessoas trabalhando numa obra e essas pessoas às vezes vão se representar 30%, 40% às vezes de uma população de uma cidade pequena. Esse é um modelo muito interessante de negócio, inclusive, porque você potencializa o interior do Estado e torna o desenvolvimento local uma realidade. Eu posso fechar, então, essa conversa aqui, Felipe, com você, dizendo assim, vocês, embora tenham que passar por todo o rigor da legislação, mesmo a legislação estadual, mesmo o controle do IPAAN, né, vocês estão otimistas, vocês têm um projeto que vai em frente e transformam aquilo lá numa nova fronteira do gás para o país e, quem sabe, para o mundo. Eu não diria nem otimista. E olha só, aqui vocês têm um fator, um exemplo que a gente tenta dar aqui é a questão de a quantidade que vocês produzem de energia aqui, a energia que vocês produzem aqui poderia abastecer 15% de todo o Nordeste. Todo o Nordeste. Então é uma planta audaciosa. Exato. Então, nesse sentido, vocês são otimistas? A gente é otimista e a gente tem um compromisso, inclusive, com a ANEEL, né, para fornecimento de energia. A gente já ganhou um leilão e já provou que é possível fazer. Então, a gente passou por uma habilitação técnica e mostrou que a gente é capaz. Então, agora a gente já está na fase de executar. Essa que é a nossa preocupação, inclusive, agora. O IPAAN já está licenciando, está funcionando e a gente tem certeza que vai dar tudo certo porque, justamente, a gente sabe como fazer e a gente está sempre buscando esse conceito de sustentabilidade. Técnica, econômica, ambiental, social. Não tem como dar errado se você conseguir passar por todos esses pilares que eu comentei aqui com a devida atenção. Como a gente faz essa análise de sensibilidade sempre no início de cada projeto, a gente está muito certo de que vai dar certo. Não existe um projeto desses com impactos zero na natureza. Até nós, aqui onde estamos gerando algum tipo de impacto na natureza. Mas vocês têm convicção que os impactos da Eneva, né, e a gente tem chamado a nossa missão aqui de Eneva e os impactos, né? Os impactos lá são impactos positivos em todos os aspectos. Positivos nem sempre, mas você tem duas formas de fazê-los. Os negativos, como por exemplo, para a gente instalar uma térmica no interior do Amazonas, você vai necessitar de área, então vai ter que ter uma supressão. Como que a gente consegue resolver isso? Basicamente você vai ter que derrubar madeira, você consegue repor. Então a Eneva já assumiu alguns compromissos, inclusive a nível estratégico, como o compromisso de conservar 500 mil hectares até 2030. É um compromisso público que a gente afirmou, é um dos nossos compromissos estratégicos. E a gente pretende fazer algo parecido, um projeto de menor porte, mas também para compor esses 500 mil hectares para lá. Mas a forma que a gente tem é entendendo muito bem quais são os aspectos e impactos negativos que a gente pode deixar e garantir que a gente vai mitigá-los. Então, garantir que a gente não tenha impacto ambiental residual é a melhor forma de fazer. Como é que a gente garante isso? Com os programas ambientais que eu vim comentando aqui. Esse exemplo que eu dei da própria supressão vegetal, você tem um programa de reposição florestal, você tem um programa de recuperação de áreas degradadas, o programa também de controle de erosão, que é fundamental. Então, todos esses programas daí, que a gente mantém, muito deles, inclusive, podem até vir como condicionantes das próprias licenças que o IPAAN entrega para a gente.
Mas Ou seja, não fica uma área devastada depois que vocês saírem, depois que esse projeto se esgota, isso leva quantos anos de vida útil para um projeto desse? Agora me falha a memória, mas a gente fechou um contrato de 20 anos, então no mínimo 20, 25 anos ali a gente vai ter de operação. Bom, Felipe, muito obrigado aí pela tua atenção e a atenção permanente de vocês conosco aqui, abrindo todas as informações e mais, não fazendo qualquer tipo de restrição à nossa movimentação aqui, exceto por questão óbvia de segurança, inclusive agora com relação à chuva que está caindo lá fora, uma chuva forte aqui em Sergipe. E vocês vão ver agora a parte de uma passagem que eu fiz lá na planta, lá em cima, lá dentro da usina, e as entrevistas que nós fizemos, inclusive com o Felipe, uma entrevista outra, com o Romário também, que é o diretor-geral da planta aqui de Sergipe, e uma das assistentes, das assessoras do IPA. Vamos ver. Quando se fala desta usina termoelétrica a gás da Eneva aqui em Sergipe, a maior usina termoelétrica a gás da América Latina, estamos falando de um projeto muito grande, grandioso. Para se ter uma ideia, o Nordeste inteiro consome em torno de 10 gigawatts de energia hora. Esta usina aqui que vocês estão vendo, sozinha, produz 1,6 gigawatts hora. Portanto, esta aqui poderia abastecer sozinha 15% de toda a energia elétrica consumida na região Nordeste. Felipe Rosa, gerente de meio ambiente da Eneva. Os desafios ambientais na região amazônica, a legislação rigorosa, essas coisas todas que é uma polêmica permanente. A Eneva está preparada para enfrentar tudo isso, além do que já enfrentou com o trabalho que já faz lá e agora levando uma planta parecida com essa daqui de Sergipe para Silves? Olha, eu diria que a gente está mais do que preparado, né? Acho que o histórico não garante futuro de nada, mas o que a gente já fez já diz muito como que a gente faz as coisas por aqui. E o como que a gente faz as coisas está muito pautado na sustentabilidade, ou seja, somente projetos com viabilidade técnica, econômica, ambiental e social é que vão para frente com o padrão que a gente tem de atuação na Eneva. Os desafios ambientais no Amazonas eles são diversos e a gente está muito pronto para superá-los. O azulão em si é um grande desafio para a companhia e que a gente está pretendendo colocar isso de pé já a partir de agora, começando com esse licenciamento aqui no Amazonas. A ideia de trazer o pessoal para o Sergipe para conhecer uma planta muito similar, acho que ela é muito bem-vinda. E o como que a gente vai fazer isso é justamente através do conhecimento que a gente já tem adquirido, sempre em parceria com o próprio IPAAN. Agora, para mitigar a questão dos impactos ambientais, na verdade, você tem duas grandes preocupações aqui como empresa. Uma é mitigar aqueles impactos que são negativos e uma outra preocupação nossa é potencializar o que a gente tem de bom para deixar na região. A gente sabe que é muita coisa também. Então a gente vai fazer isso por meio de alguns programas socioambientais que já estão todos caracterizados no estudo de impacto ambiental, que é o nosso estudo principal para licenciar o Complexo Azulão. E por meio desses programas ambientais, que hoje em dia são 13, se não me engano, a gente vai conseguir garantir esse menor impacto ambiental negativo e potencializar esses impactos positivos, mas sempre pautado pela viabilidade socioambiental, técnica e econômica, que é o conceito perfeito de sustentabilidade. Maria do Carmo, qual é o sentimento que vocês têm até agora? Vocês que já conviveram com uma apresentação aqui, viram a apresentação, e sabem dos impactos que a gente se refere, né, com relação à Eneva lá no Amazonas. Bom, lógico que se trata de regiões diferentes, né, região amazônica e aqui o local onde nós estamos, mas dá para ter uma ideia do que vai ser o empreendimento lá no Amazonas. Embora algumas situações não vão existir, mas dá para ter uma ideia. E por enquanto estamos assim bastante pressionados com o tamanho, o porte do empreendimento e tendo uma ideia do que vai ser lá no Amazonas. O trabalho de vocês aqui é verificar, é perceber, é conhecer o projeto para fazer a análise de impacto ambiental lá. O projeto lá ainda não está implantado. Então toda a equipe que está aqui a equipe que faz parte da comissão de análise do EIA-RIMA, né, do estudo de impacto ambiental que foi apresentado pela Eneva lá no órgão ambiental do Amazonas para o licenciamento e o fato de visitar um empreendimento que já existe
que é parecido com o que está sendo proposto para lá, dá uma ideia, é muito importante que dá uma ideia para nós da dimensão do empreendimento, do que vai ser, da parte do controle mesmo das emissões, de todos os impactos ambientais que podem existir. Embora, como eu já havia falado, a diferença está em regiões diferentes. Então, o Complexo Porto de Sergipe, ele é composto de uma FSRU. Isso é um navio que tem capacidade de armazenar o gás no estado liquefeito, e uma unidade de regasificação. A partir do momento que a termoelétrica demanda o gás, ele é regasificado nessa unidade de regasificação e é enviado através de um gasoduto até a termoelétrica. Esse gasoduto ele possui 8 km de extensão, sendo eles 6,5 km na parte offshore e 1,5 km na parte onshore. A termoelétrica é uma usina de 1,6 gigawatts. Ela representa uma capacidade de atendimento a uma demanda de em torno de 15% da demanda de energia elétrica do Nordeste. É composta por 3 turbinas a gás fabricadas pela General Electric, a GE, e uma turbina a vapor, no mesmo conceito de ciclo combinado que vai ser utilizado em Azulão. Então, são turbinas de última geração, com altíssima eficiência e baixa emissão. O complexo consta ainda com a linha de transmissão de 500 kV, de 32 km de extensão, conectado a uma subestação da Chesf, que liga a usina ao Sistema Nacional Interligado. Então, essa usina ela opera conforme a necessidade do sistema, ela é dominada pelo operador nacional do sistema e atende aos requisitos da ANEEL e ONS. É um projeto de suma importância, né, não só para o município, como para o Estado, mas também para toda a região, porque além dos recolhimentos de impostos, geração de emprego e de um conjunto de atividades que são desenvolvidas, ela pode ajudar ao sistema nacional em diversos cenários, como, por exemplo, no ano de 2021, que foi um ano de seca, né, um ano de crise hídrica, quando os reservatórios das hidrelétricas chegaram a níveis muito baixos e as térmicas contribuíram para o sistema nacional e não faltar energia elétrica. Então, isso é uma importância do sistema. Além de tudo isso, o Hub Sergipe, ele se conectará à malha de gás, tornando a empresa um ótimo fornecedor de gás natural para diversos players do mercado, né, podendo atrair indústrias consumidoras para a região e contribuir com a formação de um polo de desenvolvimento econômico. Obrigado. Isso na Amazônia, o exemplo daqui, se repete as vantagens, os impactos daqui se repetem? Se repetem. Como eu falei, isso é o desenvolvimento da região com um projeto otimizado, né, com baixas emissões, com geração de emprego, com geração de renda para a região. A questão ambiental, ela é uma questão que lá na região, você sabe, preocupa todo mundo, é um grande entrave, na verdade, a grandes negócios. Vocês têm essa questão equacionada na cabeça, até porque já tem projetos lá, ou tem alguns desafios pela frente? E aqui vocês estão na presença dos técnicos do Paana. Isso. Os desafios existem, mas é uma tecnologia já comprovada com a melhoria do desenvolvimento ao longo dos anos. Como eu falei, essas turbinas aqui, elas são de alta eficiência e baixíssimas emissões. Então é possível sim ter o desenvolvimento respeitando o meio ambiente. Você está na Onda Digital com Jefferson Coronel no programa Meio-Dia. Você está na Onda Digital com Jefferson Coronel no programa Meio-Dia. Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel. E pessoal,
Vocês curtiram a entrevista do Jefferson Coronel com o pessoal da Eneva, né? Sobre os investimentos, sobre os planos que a empresa tem aqui, tanto para o Nordeste quanto para o Norte brasileiro, em especial aqui para o Amazonas. Se você quiser saber mais, daqui a pouquinho o programa de hoje estará disponível na íntegra lá no canal do Meio Dia com Jefferson Coronel no YouTube. E também no YouTube da Rede Onda Digital, também no YouTube, né? Então é isso, pessoal. O programa está chegando ao fim. Não deixe de acompanhar a programação da Onda Digital, porque o programa acaba, mas a programação segue. Daqui a pouco tem Iliane Araújo. Então, assim, fique ligado, porque a programação da Onda Digital não para levar o melhor da informação para você. Um forte abraço. Amanhã estamos de volta. Temos encontro aqui ao meio-dia na Onda Digital, no canal 8.2 da sua TV, na rádio 92.3 FM, na Onda Digital. Forte abraço e até amanhã, quarta-feira. Meio-dia é jornalismo. Com Jefferson Coronel, fica por aqui. Onda Digital. Onda Digital. Boa música, entretenimento e muita informação. 92,3. Rádio Onda Digital. Quem escuta, sabe.